Olá, eu sou Marília Araújo, biomédica, e esta é mais uma aula para a disciplina de Práticas 2. Hoje iremos aí relembrar alguns conceitos sobre os semeios e meios de cultivo em microbiologia. Quando a gente está lidando com micro-organismos, a gente coleta essa amostra para identificar se tem ou não tem micro-organismos ali causando a infecção nesse paciente. Então, a gente faz o semeio dessa amostra em meios de cultivo que vão servir como se fossem de abrigo e comidinha para esse micro-organismo conseguir sobreviver fora do corpo do paciente, né? Então, a gente, quando retira uma amostra, se ali existir micro-organismos, eles vão sentir a falta dos nutrientes do corpo da pessoa. Então, a gente oferece a eles esses nutrientes através dos meios de cultivo. Então, eu tenho os semeios, que são o depósito, né, desses micro-organismos, dessa amostra, na verdade. No meio de cultivo, temos meio de cultivos sólidos, líquidos e semissólidos. Geralmente, a gente vai utilizar os sólidos, que são os em placas de Petri. Temos sólidos também utilizados em tubos, temos semissólidos, como é o caso do SIM, que a gente avalia a motilidade. Temos também os caldos, que são os meios líquidos, muito utilizados aí para bromatologia, né? Pesquisa de micro-organismos em alimentos e também para pesquisa de micro-organismos em água. Também é muito utilizado meio líquido. Mas, dentre a nossa rotina, vamos utilizar mais aí os sólidos e o semissólido. Então, meio de cultivo é um conjunto, né, de ingredientes formulados em laboratório ou adquiridos desidratados para multiplicação de micro-organismos. Então, é uma fonte nutritiva, né, para esse micro-organismo. Se houver micro-organismo na amostra, ele resistir e a gente conseguir ver os hábitos de vida dele, conseguir identificar que micro-organismo é esse. Para que a gente faça, né, esse semeio, é necessário que a gente tenha esse agar. E o agar, ele vem em um pozinho, né, e a gente tem que preparar ele para fazer o meio de cultivo. Então, eu pego o pozinho de agar, vou dissolver ele no balão de fundo chato, na água destilada. Depois eu vou fundir para que esse pozinho se dissolva, né, e ele seja homogeneizado ali também com a água, para que a gente consiga uma mistura, né? Depois de fundir esse meio, ele já tiver dissolvido nessa água, ele vai ficar translúcido, né? E a gente vai fazer a esterilização desse meio. A gente faz essa esterilização colocando eles na autoclave. Depois de pronto, a gente vai depositar nas placas, né? Vai armazenar, perdão, em forma de refrigeração. Então, após ele pronto, a gente vai etiquetar, vai passar plástico filme ou fazer pacotinhos de papel craft de 5 ou 10 placas e vai guardar ele na geladeira. Quando a gente precisar utilizar, a gente vai lá, tira, deixa um pouco em temperatura ambiente e vai utilizar esse meio para o semeio. Então, após, né, esse meio pronto, eu vou pegar essa amostra, vou semear, geralmente através de estrias, e vou incubar, botar na estufa de 35 a 37 graus Celsius e vou observar se houve ou não crescimento. Geralmente se olha com 24 horas e a maioria dos lugares descarta e bota negativo para crescimento microbiológico após essas 24 horas. O ideal seria esperar pelo menos até 36, porque depende da clínica desse paciente. Se for um paciente que já estiver fazendo uso de antibiótico, esse micro-organismo vai estar um pouco fragilizado e ele pode demorar um tempinho aí para crescer. Então, a gente deve avaliar muito bem a amostra antes da gente semear e antes de dar esse laudo. Se houver crescimento, a gente vai analisar as características dessa colônia
Se é um fungo, se é uma bactéria, se é uma colônia mucoide, se é uma colônia algodonosa, enfim, vocês já viram aí na disciplina. A gente vai fazer também um gram dessa colônia que nasceu, pode-se fazer também um gram da amostra, né? E dar a sequência de testes que for necessária, com a identificação se é uma bactéria, se é gram-positiva, gram-negativa, e se é um fungo, se é uma levedura, se é um fungo filamentoso. Então, daí por diante, a gente segue as sequências de baterias de testes para cada situação. Dentre os meios sólidos, temos meios aí de enriquecimento, que crescem todo tipo de micro-organismo, como é o caso aí do AGA-sangue, do AGA-chocolate, do AGA-cled, são meios que crescem todo tipo de micro-organismos. A diferença do AGA-sangue para o AGA-chocolate é que eu coloco o sangue com o agar-base, o agar-nutriente ainda quente. Então, ocorre a lise das hemácias e eu crio o agar-chocolate. Se eu colocar em temperatura um pouco mais amena, eu consigo fazer o agar-chocolate. Então, esses dois meios dão ainda a gente o diferencial para a hemólise. O que é a hemólise? É quando esse micro-organismo utiliza as hemácias desse meio como fonte de nutriente. Então, ele lisa a hemácia, ou seja, ele rompe essa hemácia para usar a hemoglobina, né, e os nutrientes que nela tiverem. E essa hemólise ela pode ser parcial, como a alfa, ou ela pode ser total, como a beta, ou pode não ocorrer hemólise, que é o caso da gama. O sangue que a gente utiliza é o sangue de cavalo, coelho ou carneiro. Dentre eles, o mais utilizado é o de carneiro. Aqui eu tenho os tipos de hemólise, a alfa, beta e a gama. Na alfa eu tenho uma hemólise parcial, na beta total e na gama uma ausência de hemólise. Aqui eu tenho o AGA-chocolate, que é feito da mesma maneira, e tenho também o AGA-Time-Mart, que é um meio já comercializado para se fazer o AGA-chocolate. Temos aí meios também seletivos e diferenciais para gram-negativas, como é o caso do maconca e do tig. São meios que só crescem micro-organismos gram-negativos. Eles são para diferenciação de enterobactérias, né? Classes de gram-negativas, e eles oferecem aí a prova da fermentação. Ele é um meio seletivo porque ele vai selecionar quem vai crescer. Então, geralmente só crescerão aí gram-negativas. E ele é um meio diferencial porque nos dá a prova da lactose. Lactose, vocês lembram que é um açúcar, o açúcar do leite, né? E a fermentação é um meio de se obter energia. Lembram lá de Biologia 3? As bactérias, elas conseguem energia através da fermentação. Então, se essa bactéria fermentar lactose, esse meio vai mudar de cor. E as colônias também, elas têm uma coloração para positivas azul e para negativas incolores. Mas esse meio também ele muda. Por exemplo, o meio ele é rosa ou roxinho, tanto o maconca como o tig. E ele pode ficar amarelado, esverdeado. Isso é mudança de pH pela utilização da lactose, né? São produtos que foram liberados com a fermentação e muda a cor desse meio. Aqui eu tenho o maconca e que segue a mesma linha. Para bactérias que fermentam lactose nele positiva, né? Colônias positivas ficam avermelhadas e negativas ficam inalteradas, sem mudança de cor. Lembrando que esses dois meios eles são específicos para gram-negativas, certo? Porém, pode vir a acontecer um crescimento aí de fungo, né? De cândida neles e de enterococos, mas é um caso à parte, bem raro. O mais comum é que só cresça gram-negativas. Temos aí o CLED, que é o padrão ouro para urocultura, né? Ele é muito importante para a urocultura porque ele inibe o véu de Proteus, que é uma bactéria comum de se encontrar em infecções urinárias e que tem um crescimento exacerbado, então ela pode tomar toda a placa. Os componentes da AGA-cled inibem esse crescimento.
Então, a gente consegue semear mais de um paciente na mesma placa. Ele também é um meio diferencial para a fermentação de lactose e a cor desse meio ela é azul esverdeada. Para colônias positivas para lactose ficam amareladas e negativas ficam azuladas. Eu tenho aí também um meio diferencial e seletivo, que é o HSS. Ele é um AGA que é seletivo porque ele só cresce ou Shigella ou Salmonella nesse meio. Ele também nos oferece aí se há ou não a produção de H2S, ou seja, colônias pretas, e também a fermentação de lactose, que colônias positivas nele vão ficar rosa e colônias negativas ficam transparentes. A Shigella e a Salmonella são bactérias intestinais, então vão ser para amostras de fezes. Aqui eu tenho o H. Miller-Hinton, que é muito utilizado aí para o TSA, o teste de sensibilidade a antibióticos, ou também conhecido como antibiograma, onde a gente faz o semeio, né, em toda a placa, sobre o H de toda a placa, e coloca os discos de antibióticos e incuba a 37 graus Celsius para analisar se houve ou não sensibilidade desse micro-organismo aos antibióticos que a gente colocou. Tem os meios que servem só para transporte, que são aqueles, como o nome já diz, para transportar a amostra ou armazená-la até a hora de fazer o semeio. Eu tenho aí a salina tamponada, que é muito utilizada, o Stuart e o Claribé, que é um meio para transporte de fezes. O Stuart ele tem baixa carência nutricional, ou seja, esse meio de cultivo que tem nele é só para fazer o transporte e manter a integridade desse micro-organismo. Porém, não dá condições a esse micro-organismo de crescer. O Claribé ele é para transportar fezes e foi um meio baseado aí no Stuart. E a salina tamponada é soro fisiológico que a gente autoclava, né, deixa de forma estéril para que a gente possa coletar com suave e transportar esse suave dentro dela para uma infinidade de amostras. Tenho ainda os meios que servem como provas adicionais. Por exemplo, aí tenho as provas bioquímicas, que são várias, porém as mais utilizadas são o TSI, o citrato, a ureia e o SIM. Essas provas diferenciais são para a identificação de bactérias gram-negativas. A gente consegue identificá-las pela carência, pela necessidade nutricional que elas têm. Então, eu tenho o TSI, que é Tri-Iron Sugar, são 3 açúcares e um sal de ferro. Então, eu vou possuir aqui 3 tipos de açúcar diferentes nesse meio, para ver qual a bactéria gosta mais, ou se ela consome os 3. Então, o meu é avermelhado. Embaixo desse meio eu tenho glicose e nas camadas mais superficiais eu vou ter lactose e sacarose. Então, se o meio permanece vermelho, é negativo. Se o meio permanece de duas cores, embaixo é amarelado, quer dizer que houve o consumo de glicose. E em cima, inalterado, não houve o consumo de lactose e sacarose. Se eu encontro esse meio todo amarelado, é porque houve o consumo de todos os açúcares, né, dos 3 açúcares. Eu tenho aí também a possibilidade para ver o H2S, que é essa quando fica assim pretinho, né, a produção de gás H2S. Outra característica de produção de gás é quando o meio racha ou quando fica esse espacinho aqui, ó. O meio antes era assim, a bactéria produziu tanto gás que, no caso, essa fermentação produziu tanto gás que fez esse meio subir, né? Alguns até chegam a sair do tubo. Aqui eu tenho o citrato, que é uma prova bioquímica também, com princípio de ação de sais de amônia. Eu tenho aí para positivos o meio fica azul, para negativo o meio fica verde.
Eu tenho a ureia, onde a gente vai analisar a habilidade desse micro-organismo a utilizar a ureia como fonte energética, degradando ela para duas moléculas aí de amônia através da enzima urease. Se esse meio fica inalterado, ele é negativo. Se ele muda para rosa pink, ele é positivo. Eu tenho nesse meio ureia e vermelho de fenol. Eu tenho ainda como prova bioquímica o SIM, que é para a gente avaliar a motilidade desse micro-organismo, se ele é móvel ou não. Se ele for móvel, vai ficar uma nuvenzinha de crescimento aí, uma nuvenzinha de onde ele fez esse caminho, né? Geralmente são bactérias flageladas. E eu posso fazer ainda nesse mesmo meio, é um meio semissólido, eu posso fazer ainda nele a prova do indol, onde eu uso o reativo de Kovarsky e vou pingar esse reativo e avaliar se ele é positivo ou negativo. Se o reativo ficar rosa ou avermelhado, ele é positivo. Se não ficar, ele é negativo. Um bom estudo a todos e até logo.